paz de Joana e também de Jesus. Nós não vamos abrir aqui mais eloquências, porque elas já foram feitas. Todas as eloquências aqui já foram feitas. Meus irmãos, a importância da relação, porque o conteúdo, ele é para a nossa reflexão, mas estar aqui é relação. Reencarnar no mundo é uma possibilidade de relação. As nossas virtudes se apaixonam pelos humus da terra. Elas têm sede de terra. Então não podemos fugir de reencarnar. Por isso, a reencarnação é uma lei e todos nós nos submeteremos. Ninguém irá fugir. Todos nós reencarnamos. Somente Jesus encarnou. Eu gostaria de deixar nesses breves minutos finais, que não será muito grande, muito extenso, para todos nós, um recadinho da Joana. E é essa história, para nós encerrarmos o nosso congresso, que nós queremos contar brevemente. O espírito, ele necessita fechar-se no mundo e ter um corpo para que em possibilidades ele possa ser outro. Se eu não me fechar num corpo e tiver relações, possivelmente eu não me transformo da lagarta à borboleta. André Luiz diz que nós precisamos nos enclausurar, quais lagartas, e se arrastar para poder ganhar asas. E pela intuição, eu perguntava para Joana: o que eu devo dizer? Diga a eles que o homem que eu encontrei me deu dignidade e nunca me desejou. Porque Jesus olhava todas as mulheres, mas nunca as desejou. E era por isso que elas o amavam. Ele era um jovem de 30 anos. Tinha cabeleira a cor de gema, os lábios queimados pelos raios de sol, os pés que andavam descalço pelas ruas como um anjo que desfilava em vestes brancas de linho, porque Maria fazia questão de vestir o seu filho com linho branco. Passado muitos anos após ela ter conhecido Jesus, aquele homem que ela amou e que a libertou, Joana de Ângeles passa a compreender que a sua relação em família, que agora não era mais uma relação de amor carnal, era um campo de relação emocional, que aqueles que ora hoje são nossos consórcios, amanhã pode tornar nossos filhos. Se não dá mais para ter a relação, porque diz Emmanuel, ninguém necessita viver em cárcere, mas é preciso amar para sair da existência feliz, porque
Porque Jesus nos quer felizes, completos. Meus irmãos, quando Joana encontra naquele homem a sua libertação espiritual, ela tem uma entrega total. Ela é levada como num dia de hoje, que eu achei muito interessante porque era num domingo nublado, em que centenas de crianças, mulheres, idosos eram atirados nos circos das arenas para servirem de espetáculos a corpos vivos. Suínos homens, aqueles que não pensavam mais porque tinham perdido a dignidade, olhavam outros seres humanos como objetos para brincar de matar. Amarrada sobre um poste, e juntamente com seu filho, após os testemunhos, porque disse Jesus a ela: todo aquele que acredita na verdade dará o testemunho dela. Todos nós que acreditamos na verdade daremos o nosso testemunho, hoje ou amanhã. E quando ela está presa naquele poste, vendo seu filho ser martirizado para que ela pudesse abdicar do homem que ela amava. Vamos nos colocar no lugar de uma mãe. Aqui em Uberaba, o Chico se colocava no lugar das mães, porque ele sabia que a dor maior que o espírito possa ter na face da terra é a dor que uma mãe sente quando seu filho desencarna. Disse Emmanuel para Chico que ele descreve todas as dores do mundo, mas não conseguiu descrever a dor de uma mãe. E é por isso que Chico Xavier sempre psicografou para as mães. Talvez seja por isso que ele alcançou e adquiriu uma angina, não sei, porque ele sofria junto. A dor do outro era a dor dele. E naquele momento em que ela está atada sobre aquele poste, eram duas dores: a dor de não ser compreendida por aquela massa que ainda dormia, mas eram seus irmãos, mas eles estavam dormindo, e de ver os gritos do seu filho que lhe dizia: "Oh mãe, abdica". Mas ela não queria mais dormir. Ela não queria mais dormir. O soldado que se confundia como um animal, porque não raciocinava mais, aproxima-se dela, joga-lhe madeiras, debulha-lhe sobre os pés galhos secos. Ele diz: zombeteiro, arrogante, que mais denunciava fragilidade e infância espiritual. E ele então diz a ela: foi assim? E é para isso que ele te ensinou? Foi para isso que ele te ensinou a morrer? A morrer para ele que já morreu? Ela olhou com olhos de compaixão, profunda renúncia
e lembrou-se de quando via o seu pequeno filho correr, porque todos nós um dia fomos crianças. Ele foi criança. O que aconteceu? Que ele ficou assim. Ela lembrou-se do seu filho quando corria e lembrou-se também que Maria fora mãe. E viu seu filho inocente e belo, que nada tinha feito, morrer. Naquele momento, porém, ela descansou e ficou em silêncio. E ele perguntou: fala-lhe, velha, porque ela já era uma ânsia. Foi para isso que ele te ensinou? E ela diz a ele: não, meu filho, ele também me ensinou a te amar. Aquilo soou como um grito de despertar na consciência dele, que dormia e que estava sendo acordado, e de ódio por acordarem o adolescente que não quer acordar. Quando a mãe acorda, ele atira-lhe as chamas, e ela então incendeia. Se nós pudéssemos divisar que no horizonte, no zibório celeste que caía, 2 canhões de luzes assim, parecendo o sol, rasgavam o céu em direção ao Coliseu de Roma, e era um cortejo de anjos, e que do meio estava Jesus, áureo e fulgente, de braços abertos. O cortejo foi levando as crianças que estavam sendo dilaceradas pelas feras. E hoje nós achamos que temos problemas espíritas. Eram crianças, idosos, adolescentes. E aquele cortejo de anjos, sobre a vontade do seu Messias, passou a colocar no colo aqueles anjos que não sabiam por que estavam morrendo, porque quando eles ali entraram, pensaram que iam brincar. Jesus então percorreu todas as prisões, recolhendo todos eles com seu cortejo de anjo. E ao aproximar-se dela, Joana de Ângeles, ainda na pessoa de Joana de Cusa, ela diz a ele, ele diz a ela: Joana. Ela diz: Senhor, eu não tenho mais nada para lhe oferecer. No auge das suas dores, das chamas que consumiam o seu corpo, eu não tenho mais nem o corpo para lhe oferecer. E Jesus lhe diz: possuidor Joana, é aquele que cede. Possuidor é aquele que cede. Ela então começa a derrear num sono, é o sono do justo. O sono que nós vamos dormir, o sono do justo. Há muitos que dormem, mas não é o sono do justo. Há muitos que colocam a cabeça no travesseiro e dormem, mas não tem um sono do justo. E naquele momento então Jesus lhe estende as mãos e diz: vem Joana,
E ela começa a dormir e diz: ó Senhor, Tu és o meu sol, aqueça-me, eu tenho frio. E Jesus diz: vem, Joana. Ela vai dormindo lentamente. Ele diz: Joana, desperta, Joana. Quem me serve não dorme jamais. Todo aquele que me segue não dorme jamais. Todo aquele que segue Jesus, meus irmãos, não dorme jamais. Joana foi sendo levada, e aqui eu deixo então para nós essa mensagem final. Eu gostaria de colocar a imagem. A imagem, por favor. Nós selecionamos exatamente baseado nesse encerramento. Foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco a mensagem da Joana para nós levarmos então para nossa casa. E juntamente com a nossa mensagem, nós queremos deixar uma imagem aqui no fundo, para que nós possamos olhar essa imagem e ela ficar na nossa memória emocional. E depois de nós ouvirmos tantas aulas, de nós filosofarmos tanto, de nós mergulharmos em todos os meandros da psique humana, das nossas relações com o outro, porque reencarnar é o mundo das possibilidades. E na mensagem ela nos diz assim: enquanto a disputa pela conquista dos valores sem valor comanda o desequilíbrio que se generaliza entre os homens, ao tempo em que a criatura se arremessa desvairada na corrida do prazer, a fim de se não sentir marginalizada, e não obstante a sofreguidão com que os indivíduos se veem a braços de modo a lograrem posição e relevo no cenário social, embora a fascinação pelo brilho dos primeiros lugares na ribalta das atividades com que se desajustam muitos seres, convém recordarmos da excelência da renúncia como terapêutica de alta urgência para a saúde física e mental dos que aspiram à paz e ambicionam a perene alegria. E ainda diz assim Joana para nós: renúncia num exame apressado pode parecer cobardia ou significar um alentamento do caráter, considerando-se que é muito mais fácil a derrocata na competição das paixões animalizantes, em que apenas predominam as potencialidades do instinto, a renúncia, que significa requisito moral, dificilmente logra entendimento ou aceitação. Todavia, possuidor é aquele que cede. Mordomos transitórios do mundo, do que nos passam pelo caminho, corpo, bens, objetos, valores. Somente permanecem os tesouros inapreciáveis que dimanam das fontes geratrizes do espírito: amizade, amor, perdão, como título de caracterização legítima de cada ser.
Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou o ideal. Antes, contribuir de modo eficiente para o bem geral, sem a ênfase da egolatria. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios bens a que se dão valor e logo se consomem. Face a qualquer situação ou qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenhem danosas, reflete e renuncia, liberando-te da canga constrangente, da ambição desvairada, porquanto as conquistas que facultam a paz, como anuncia o Evangelho em relação ao reino de Deus, não vêm com aparências exteriores. Eu deixo essa mensagem para nós. Está aparecendo a imagem, não foi possível, tá? Meus irmãos, eu deixo então a imagem de Jesus para todos nós, de braços abertos, porque o Cristo da Joana é um Cristo sem cruz, é um Cristo médico, é um Cristo de amor para todos nós. Obrigado a todos, que possam voltar aos seus lares em paz, em harmonia e em luz. Um abraço. Estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias. Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina, os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar, para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos,
trazer luzes para este momento social tão importante para a alma. Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais, 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.